Olá, queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional de hoje, dia 27/3/2026. E nós estamos hoje em Neemias, capítulo 1. Vamos ler o verso 2, da sequência, a nossa meditação nas Escrituras Sagradas, ok? E diz assim: Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio acerca de Jerusalém, ok? Nós estamos vendo aqui um processo de reconstrução. A história nos mostra a reconstrução do Templo de Jerusalém, onde Deus usou Esdras e Neemias, mas hoje isso significa, não é apenas pelo fato da história de Israel em si, mas o que Deus utiliza para restituir nossa vida, nossa casa, nossa família, nossas estruturas, as áreas que Deus coloca diante de nós, nosso ambiente, nossa cidade, nosso país, as nações, ou seja, aquilo que o Senhor nos chamou, né? Porque as pessoas não fazem tudo, nem todo mundo não faz tudo. O que significa isso? Cada ser humano foi chamado para uma área, para fazer uma questão específica, para realizar algo específico para Deus. Naquilo que o ser humano é dotado, que Deus colocou dons, talentos, habilidade, sabedoria ou, de certa forma, experiência naquela área, é aquela área que Deus vai usá-lo, encher da unção de Deus sobre ele. E coisas que outro que talvez olhasse por fora e dizia, essa área eu não consigo, não entendo, eu não consigo mexer, aquela pessoa consegue lidar. Como estávamos falando ontem no versículo sobre Paulo. Paulo, Deus o escolheu porque sabia que ele podia, no entendimento de Deus, agir conforme Deus queria, porque ele, na área que Deus precisava, ele entendia do assunto e de como realmente liderar as questões. Por causa disso, cada área da nossa vida, cada indivíduo é chamado por Deus para cumprir uma parte. Eu posso olhar e não conseguir fazer o que o outro irmãozinho faz. Ele pode olhar e não conseguir fazer o que eu faço, mas cada um indivíduo para Deus está pronto para fazer e chegar no lugar de cumprir uma missão milagrosa, incrível, extraordinária de Deus na sua área, naquilo que é o seu assunto, uma vez que ele é consagrado por Deus, entregue para Deus e largou todas as questões do mundo da destruição. Mas voltando hoje para o nosso versículo, nós vemos que Neemias e Esdras nos mostram quais as movimentações de Deus para restituir qualquer área, qualquer coisa que um dia se foi. Há como se restituir quando se ouve a direção de Deus, quando se ouve o que Deus está falando e quando se compreende o tempo. Aquele tempo ali de Neemias e Esdras era o tempo do Senhor. Como assim tempo do Senhor? Deus chegou o momento que ele queria restituir. Ele está querendo restituir hoje, ele está querendo fazer hoje. Aí a gente deixa o mês que vem, o ano que vem, a gente deixa para consertar as coisas depois de 15, 20, 30 anos, aí a gente decide, eu vou começar a consertar, deixar o que Deus mandou deixar, largar o que Deus mandou largar. Quando as pessoas não conseguem ter essa sensibilidade, por isso que nós estamos vendo entre Neemias e Esdras, essa sensibilidade de humildade de ouvir a Deus e agir, né? Esdras fala como Deus enxerga o indivíduo na hora que ele vai escolher quem que ele vai usar para a restituição. E Neemias mostra como o indivíduo enxerga a atitude que deve ter diante de Deus, como ele próprio tem a visão dada por Deus e a interpretação correta que o indivíduo tem de ter para ele ser um instrumento de restituição. E hoje nós vamos então observar que a primeira característica que Neemias tinha era observar não só o estado espiritual, se preocupar com Deus no espírito, mas ele observava o que era
a consciência também natural, o que realmente está acontecendo. Ele procurava se importar com realmente as circunstâncias. Ele não ficava só pensando em Deus, viajando nas promessas, mas ele ia atrás da realidade das pessoas, das circunstâncias, das coisas. Ele se importava com aqueles que ele amava. Ele realmente se importava em consertar e verificar a situação presente das coisas. E às vezes a gente acha que está indo tudo bem, tudo ótimo, e não tem noção do sofrimento que alguém que é vinculado conosco, que está do nosso lado, está passando. Não tem noção do que os bastidores estão sendo desumanos uns para com os outros, né? Do que de verdade, para Deus, a verdadeira transparência interior, a sinceridade, ela vai escoando pelas mãos, né? É tudo uma falta de veracidade, né? É aquele teatro de vida. Então, o que acontece? Veio Anani, um irmão de Neemias, e ele perguntou com alguns de Judá, e aí Neemias perguntou para esse Anani o que tinha acontecido com os judeus que tinham escapado do exílio acerca de Jerusalém. Olha, o tempo, né, as circunstâncias fez do povo de Deus escravo, humilhado, cativo, envergonhado, enfraquecido na fé. Quantos danos o povo estava sofrendo. E aí, Neemias agora queria entender o que estava a situação humana, terrena. Realmente, olha, eu sou longe de tudo, eu preciso saber a situação terrena do povo de Deus, o que foi feito com eles, o que está acontecendo com eles, o que de verdade tiveram coragem de fazer e acontecer com o povo. E aí, Neemias procura se situar conscientemente de toda a realidade física natural. Se a gente não se preocupa com a realidade física e natural, não adianta dizer que a gente está se preocupando, porque não está diante de Deus. Para ser um vaso de Deus, para a gente começar a ver como Deus restitui, quando é que Ele começa a restituir, quando é que Deus começa a se levantar para restabelecer todas as coisas com o poder de ressurreição dele, começa com a nossa entendimento, como estamos estudando em João, do poder da ação de Deus em nós, como corpo de Deus, e segundo, conforme a nossa decisão, e te levanta e entende que a gente tem que ter a decisão de movimentação pela manutenção, e agora vamos dar conta de averiguar e prestar conta de todos os detalhes do que aconteceu com o povo que sofreu. O que aconteceu com o sofrimento do povo? O que aconteceu com a destruição sobre o povo? Quais são os danos de tudo isso? Nós temos que ver, ou em outras palavras, nossa vida como uma cidade, como algo construído por Deus, a gente tem que reparar os danos de tudo que foi destruído. Nós temos que realmente não pagar o sofrimento, porque nada justifica nem paga a destruição e o sofrimento causado a alguém. Mas é cobrado uma verificação dos danos e, de certa forma, entre aspas, uma leve recompensa, porque nada cura o desastre. Só que para Deus, Ele escolhe aqueles que vai começar a restituir, processo de conserto, processo de acerto para não continuar os prejuízos, e agora começa o processo de consequências das más escolhas, más decisões, más direções e más atitudes, ausências no momento que se devia restituir, manter aquela
rejeição por manutenção contínua permanece. Então, se isso acontece, começa um processo secundário agravante. E aí, para isso não acontecer, Neemias busca saber como é que está toda a situação. Eu realmente vou importar de verdade com o que está acontecendo. Eu vou prestar conta do que aconteceu, qual foi a destruição. Realmente eu quero me importar com aqueles que eu digo que são laços meus, que são sangue meu, que é povo meu. Quer dizer, por fora, a palavra não adianta nada para ninguém. A beleza da palavra é como o vento. Agora, a beleza do poder de Deus, que ele é o verbo, ele é a ação, ele é a restituição, ele é a origem máxima. Existe poder na palavra de Deus. Então, aqui a gente vê que Neemias se preocupou com a consciência natural das coisas. Ele realmente queria ver o que estava acontecendo cara a cara e lidar com os mínimos detalhes do que tinha que acontecer. E para isso, o que Deus está falando para nós hoje? Nós temos que ver o que precisa arrumar, né? E querer arrumar, se importar em arrumar e não passar por cima. Não escolher a destruição e continuar deixando a destruição rolar solto. Eu prefiro a destruição, não quero manter, não quero reconstruir, não estou nem aí, vamos deixar ver, que a gente vai ver. Aí o que acontece? Quando aquele que entende que ele é de Deus, ele é escolhido por Deus, ele diz: não, o Senhor me chamou para manter, então eu não vou aceitar nos meus termos nenhuma destruição, nenhuma causa ausente, nenhuma questão destrutiva, não tem outro assunto, né? Ali, Neemias começou a mostrar a noção da situação do momento presente e definir com decisão por Deus, né, por rejeição da destruição. Decisão própria do chamado dele, que é o que a gente vai ver nos próximos passos aí, as próximas vezes que chegarmos ao livro de Neemias. Não é fugir da realidade. Quem foge da realidade, ele quer continuar na mesma bagunça. Agora, quem quer enxergar a realidade de frente e consertar, ele vai de encontro e abraça a realidade. Ele diz: destruição aqui não, em nada. Seja espiritual, emocional, física, vai sair tudo, né? A renúncia da destruição, ela é absurdamente absoluta, radical, extremíssima e completa, né? E aqui, então, ele que sabia a realidade, para depois da realidade, era um momento crucial, ele ia tomar as medidas certas e exatas dele. Assim, a gente não pode fugir do que precisa ser consertado e nem dizer, está na mão de Deus. Não, está na minha mão junto com o de Deus, porque eu sou corpo de Deus. Vamos consertar isso, nós vamos arrumar tudo. Nós vamos ver tudo o que precisa ser consertado e vamos acertar, ok? Que o Senhor abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos motive a fazer o máximo que podemos da nossa parte, porque Ele é Espírito, Ele está dentro de nós, Ele sabe o que a gente pode fazer, o que não pode. Ele sabe as nossas decisões interiores. Então, que a gente possa fazer o melhor, honrando Ele, porque é Ele quem nos defende e é Ele que vai direcionar aquilo que pertence à vontade dEle, se Ele vê a sinceridade do nosso coração e de verdade a nossa atitude em obras, ok? Forte abraço, que o Senhor abençoe e até mais.